Oi, meus surtados! Tudo bom com vocês? Gente, mais um videozinho aqui falando um pouquinho de matéria, tá? Com vocês. Hoje a gente vai falar sobre IST, que antigamente a gente chamava de DST, mas agora o termo correto é IST. Por quê? Porque IST significa infecção sexualmente transmissível, quando DST significava doença sexualmente transmissível. O que mudou? Não é porque uma pessoa, por exemplo, tem HIV que ela tem AIDS. E a doença é a AIDS. Só que a pessoa não tem AIDS, ela só tem HIV. Então ela só está infectada com o vírus. Por isso que hoje a gente chama de IST. Porque as pessoas podem não desenvolver a doença daquele vírus. Tudo bem? Então, para começar, só deixando claro o porquê que mudou, né? A sigla, a nomenclatura. Outra coisa, como a gente vai falar sobre as ISTs, eu achei legal trazer algumas imagens, porque eu vou falar quais são as características, né, das lesões de cada uma das doenças, só que aí pode acabar ficando muito abstrato. Então eu vou ter algumas imagens. Se você é muito sensível a imagens, antes de colocar as imagens, eu vou sempre falar sobre toda a doença e depois falar, tipo, gente, aqui vai aparecer a imagem. Eu vou avisar, então vocês podem pular, as imagens vão ficar assim no máximo 5 segundos, tá? Porque eu acho legal você ver e reconhecer como é a lesão de cada doença. Mas se você for sensível, fica ligado que pode te causar Mas, gente, não é tudo isso, tá bom? Bom, eu queria começar então, vamos lá, falando sobre sexo seguro. O que é sexo seguro? Utilizar camisinha. Não existe método 100% que vá prevenir que você contraia algum tipo de doença, tá? Caso você vá fazer sexo. A única maneira de você não contrair, e olhe lá, seria não fazendo sexo. Porém, você pode acabar pegando por transfusão, por utilizar objetos de outras pessoas que são contaminadas, né? Então, é muito difícil falar que algo é 100%. Mas é importante utilizar a camisinha masculina, feminina, nunca as duas ao mesmo tempo, tá? E nunca utilizar duas camisinhas femininas e duas masculinas. Não vai proteger mais, muito pelo contrário, as chances de acabar estourando, rasgando essas camisinhas são muito maiores, tá bom? Fazer rastreios, fazer exames, né, pra saber se você já possui alguma IST, também é uma forma de tornar o sexo seguro para a sua parceria, tá bom? Tomar vacinas para o que tem, né, HPV, hepatite A e hepatite B, então você se vacinar é bom. E também, tratamento, caso você tenha uma IST, você deve tratar. Se ela não tem cura, você deve tratar pra sempre, tá? Então isso é muito importante, e é muito importante que se você conhecer alguém, ou você se relacione com alguém, né, o seu namorado ou sua namorada tem IST, é bom que vocês se cuidem e que você sempre apoie a pessoa a se tratar, a fazer os exames, tudo certinho, porque dá pra conviver de boa, tá, gente? Só se cuidar, é só usar camisinha. E só, você pode sim viver, ter um relacionamento, casar com uma pessoa que é portadora de uma IST, tá bom? Então vamos começar com a sífilis. Sífilis, ela vai ser uma infecção bacteriana, tá bom? Pelo Treponema pallidum, que é o agente, tá? Ela tem cura, então já vou dar esse spoiler. Porém, não é porque tem cura que pode ficar pegando um monte de vezes, gente, pelo amor de Deus, tá? Porque hoje tem muita gente que pensa assim. Bom, ela tem cura, só que se você não tratar da maneira, porque pra chegar à cura não é tão fácil, a gente já vai chegar lá. Se você não tratar, a sífilis pode se tornar uma neurosífilis. O que significa uma neurosífilis? A bactéria, ela vai acabar atingindo o sistema nervoso central, e aí não é legal não, tá? É bem complicado, eu não vou entrar em todas as causas, consequências da sífilis, mas assim, pensa que vai atingir o seu sistema nervoso central, então, né, vamos cuidar até mesmo para não pegar, tá bom? Bom, ela vai ser transmitida por contato sexual, né? E ela vai ser ainda mais transmissível, né? No início da infecção, tá bom? Ela também pode passar verticalmente, o que é a passagem verticalmente? Da mãe para o bebê. Então, assim, se a mulher está gestante e não faz o tratamento da sífilis, ela pode acabar contaminando o seu bebê. Por isso que é importante fazer o pré-natal. O exame da sífilis, ele ocorre no pré-natal e também no pré-parto. Então, antes de você dar à luz, você também faz para ver se você está com a infecção ativa e tudo mais, tá bom? Quando a mulher tá grávida,
O que pode acontecer se ela tem sífilis e não trata? Aumenta as chances de aborto, tá bom? Aumenta as chances de prematuridade e aumenta as chances do bebê ser natimorto, ok? Então você precisa sim se cuidar. E na hora do parto, caso você esteja com lesão ativa ou com a doença ativa, ela também pode acabar passando pro bebê. Então o bebê pode passar a gestação inteira sempre se contaminado com a sífilis. Na hora do parto, ele acaba se contaminando. Então, por isso que a gente também faz o exame pré-parto. A gente vai ter duas categorias de sífilis, né? Que vai ser a sífilis recente, que dentro dela vai ter a sífilis primária, a sífilis secundária e a latente recente. E a tardia, que vai ter a latente tardia, e a terciária, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da primária. A primária, a gente também já ouviu falar, ou alguns conhecem assim, como cancro duro. Por que cancro duro? Nada mais é do que a característica da lesão dela, tá bom? A incubação da sífilis primária, Amanda, o que é incubação? É quando a gente contrai, só que ela fica lá quietinha, como se fosse numa incubadora. Sabe quando o bebê fica na incubadora quietinho para começar a crescer? Então, é isso, período de incubação. Então, ela vai ficar mais ou menos durante 3 semanas. Passou essas 3 semanas, a lesão começa a aparecer. Então, a lesão do cancro duro, que é a sífilis primária, vai ser geralmente uma úlcera única, tá bom? Vai ser geralmente, às vezes ocorre de ter mais, mas geralmente é única. Ela vai ser indolor, então você não sente dor. Vai ter a borda bem definida, tá bom? Então, você vê certinho, ela vai ser bem delimitada e é regular, tá bom? Ela não é irregular, ela é regular, certinha, bem bonitinha. A base dela vai ser endurecida, então a base você vai ver que é algo mais sequinho, sabe? Então, dá aquele aspecto de que é algo um pouquinho mais duro. O fundo dela vai ser limpo, então não vai ter aquele pus, ele é algo mais limpo. E é por lá que a bactéria entrou. Então, ele cresce no local onde a bactéria entrou. Essa lesão, ela vai durar geralmente de 3 a 8 semanas, tá bom? E ela pode sumir sozinha mesmo que você não faça tratamento. E aí que as pessoas não buscam o médico, porque às vezes as pessoas nem veem essa lesão. Então, ela acaba sumindo e a pessoa não viu e acaba entrando em incubação de novo, some um pouquinho os sinais e sintomas. E aí vai passar mais um tempinho que aí vai vir a sífilis secundária. A sífilis secundária, ela vai aparecer de 6 semanas a 6 meses após a cicatrização do cancro duro. Ou seja, gente, vai ter aquelas 3 semanas de incubação da doença. Aí depois vai ter até 8 semanas que vai ficar o cancro duro, aí ele some, ele tem que cicatrizar, e a sífilis secundária, né, as características dela, as lesões, podem aparecer só 6 meses depois de que cicatrizou o cancro duro. Então, vocês estão conseguindo entender o tanto de tempo que a pessoa está com uma doença, ela pode estar transmitindo, né, porque se ela não sabe que ela está com uma doença, ela não se protege na hora do sexo, ela está transmitindo. Então, esse é o perigo das ISTs, elas são bem silenciosas às vezes. Então tá, então passou os 6 meses, vai aparecer como são essas lesões. Eu vou falar agora o nome, né, vou descrever ela com nomes super difíceis e eu vou colocar as imagens. Então, quem é sensível, eu recomendo que pule um pouquinho. Então, a lesão da sífilis secundária, ela vai ser macular eritomatosa, ela vai ser rosinha, tá bom? E ela vai estar geralmente no tronco e nas raízes dos membros, tá bom? Também pode ter placa nas mucosas, que elas vão ser meio cinzas, então você consegue ver. Mucosas, gente, é tudo molhadinho que a gente tem no corpo. Então, boca, olho, dentro do nariz, tá bom? Elas vão acabar progredindo para lesões papulosas eritemo acastanhadas, tá? Então, elas vão ficar um pouquinho acastanhadas e elas podem aparecer na palma da nossa mão, tá bom? E nas plantas dos nossos pés, que também é uma característica bem marcante da sífilis secundária. E junto com isso também vai ter uma descamação. Então, e esse também vai poder sumir sozinho. Então, a pessoa não percebeu aquela lesão nas genitais dela, não percebeu essas outras lesões no tronco dela ou nas palmas das mãos. O que vai acontecer? Pode sumir sozinha e a pessoa também não vai saber. E aí vem a sífilis latente. Na sífilis latente, geralmente a gente não vai ter muitos sintomas, porque ela é latente porque ela tá quietinha, né? E vai ser geralmente nessa fase, só nessa fase, que a gente vai ter o diagnóstico da sífilis, tá bom? Então, ela vai ser recente, quando a infecção ocorreu há menos de 1 ano. Ela vai ser tardia se a pessoa tem a infecção há mais de 1 ano, tá bom?
E vamos ter a sífilis terciária. A sífilis terciária, ela só vai aparecer de 1 a 40 anos depois da infecção. Então, por tanto de tempo que pode vir aparecer os sinais e sintomas da doença. Quando geralmente é a sífilis terciária, é porque a gente não tratou, tá bom? A gente não tratou quando a gente teve os sintomas iniciais há anos atrás, e aí geralmente ela já vem causando danos tanto no coração, né, no sistema cardíaco, quanto no sistema nervoso central, e aí já é muito mais complicado o tratamento. O diagnóstico, ele vai ser os exames diretos que procuram o próprio Treponema pallidum, que é o agente da sífilis, ou exames imunológicos que vão procurar os anticorpos que são que vão agir contra, né, o agente que é o Treponema pallidum. Esses a gente vai ter os testes treponêmicos e os não treponêmicos. Os testes treponêmicos vão ser aqueles que, se você pegou sífilis uma vez na sua vida, pra sempre, mesmo depois de você tratar, ele vai continuar dando reagente. Então, ele só serve para o diagnóstico da sífilis, ele não serve como um exame de acompanhamento da sífilis, tá bom? Então, isso é muito bom lembrar. Você pode fazer ele na UBS, você chega na UBS, pede pra fazer um teste rápido de sífilis, e o resultado fica pronto geralmente em 30 minutos, é bem rapidinho, tá? E tem os testes não treponêmicos, que eles vão pesquisar os anticorpos anticardiolipina não específica do Treponema pallidum. Eu sei, é difícil, tive até que dar uma colada. Que a gente usa muito o VDRL, tá bom? A gente também faz isso pelo SUS, e esse exame já vai ser tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, o acompanhamento da sífilis, porque depois que você tratou certinho e saiu, ele não continua dando positivo, então ele só vai dar positivo se a doença estiver ativa em você, tá bom? O tratamento, gente, eu não vou me especificar muito em nenhum tratamento, você precisa procurar o médico e conversar certinho, mas assim, falando por cima, o tratamento da sífilis é com benzilpenicilina, benzatina, que nada mais é do que a famosa benzetacil, sabe aquela que a gente leva no bumbum e dói pra caramba? Então, é o tratamento, tá bom? Então, gente, usa a camisinha se você não quer tomar benzetacil, tá? Fica a dica aí, se tudo isso, se as imagens não te convenceram, talvez a benzetacil te convença a não querer pegar essa doença, tá? Por último, a gente vai ter a sífilis congênita, que a sífilis congênita é quando o bebê nasce com sífilis, porque a mãe era portadora positiva, né, da sífilis, e não fez o tratamento correto, então a criança acabou nascendo também positivo para sífilis. Se ficar alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários, tá? Agora vamos para a próxima, que é a tricomoníase. No tempo, ela foi muito discutida se ela era ou não uma IST, mas hoje ela se encaixa sim na IST, tá? Ela vai ser causada pelo protozoário Trichomoníase vaginalis. Gente, os nomes não são fáceis e nem bonitos, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho das características dela, tá? Que ela causa muito corrimento, então o nosso corrimento fica abundante. Ele geralmente é bem amarelo e esverdeado, sabe? A gente chama de corrimento de livro quando a gente vê um bem verde. Então, ele pode vir assim também. E ele tem um odor muito característico, que é um cheiro muito forte, ruim. Ele é muito ruim, ele lembra até o cheiro de peixe, tá? Então, ele é bem característico. Pode ou não ter coceira, tá? Na região da vagina. Pode ou não ter dor pra fazer xixi ou ter dor em relação sexual, tá bom? E tem tratamento também, ele tem cura, então você e o parceria devem tratar. Caso um seja diagnosticado, os dois devem tratar, tá bom? É muito importante que isso ocorra. Também vai ter o conhecido colo de útero de framboesa. Quando a gente vai fazer o exame especular, as mulheres sabem do que eu tô falando, o seu colo do útero ele fica parecendo uma framboesa, um moranguinho, tá? Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, que ele é totalmente clínico, então você junta muito corrimento, né, os relatos de muito corrimento, verde ou bem amarelo, cheiro muito ruim, dor na relação sexual. E quando você vai fazer o exame do especular, a gente vê o colo bem vermelhinho, parecendo um moranguinho, parecendo uma framboesa, a gente sabe que é tricomoníase e a gente vai tratar, tá bom? Então, basicamente é isso. E as duas pessoas, o paciente e sua parceria devem sim tratar, tá bom? Agora eu vou colocar imagem também, então quem tem impulso assim, de imagens já pode dar um pouquinho pra frente.